Sabe aquela notícia que a gente lê e pensa, ué, como assim? É mais ou menos por aí que a gente começa hoje. Vamos mergulhar numa decisão judicial que à primeira vista parece bem estranha, mas que na verdade abre uma janela para um dos maiores problemas do Brasil, a crise do nosso sistema prisional. A história é a seguinte: um juiz autorizou que um detento que estava no regime semiaberto fosse para casa cumprir o resto da pena em prisão domiciliar. O detalhe que chama a atenção é que ainda faltavam mais de 2 anos para ele ter o direito de progredir para o regime aberto. E claro, a primeira pergunta que vem na cabeça é por quê? O que leva um juiz a tomar uma decisão dessas, a adiantar a liberdade de alguém? A resposta, eu já adianto, não é nada simples. Ela nos joga bem no meio do conflito entre o que a lei diz e a realidade nua e crua das nossas prisões. Para a gente entender essa história toda, vamos seguir um roteiro. Primeiro, a gente vai olhar o caso específico, depois vamos encarar a realidade chocante do cárcere, em seguida, entender o conceito jurídico que define essa crise, as leis que basearam a decisão e, por fim, as condições que foram impostas para essa liberdade. Vamos lá? Ok, vamos começar pelo começo. Quem é a pessoa no centro dessa história? Entender o perfil dela é fundamental para a gente sacar a lógica por trás da decisão do juiz. Então, o detento já estava no regime semiaberto. Ele tinha um histórico considerado bom. Há mais de 2 anos ele já podia trabalhar fora da prisão e tinha direito a saídas temporárias. E detalhe importante, sem nunca ter tido uma falta ou problema de disciplina registrado. Ou seja, era alguém que demonstrava seguir as regras. Agora, vamos dar um passo para trás. Vamos sair do caso individual e olhar para o ambiente. Porque essa decisão só faz sentido de verdade quando a gente conhece o cenário caótico do complexo prisional de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, onde ele cumpria a pena. Pensa num número, quase 8.000 pessoas. Essa é a população carcerária do complexo, que é o maior do estado. Só esse número já dá uma ideia do tamanho do desafio, tanto logístico quanto humano. E a superlotação lá é uma coisa assustadora. Não é um probleminha, é algo gigantesco. Unidades como o Presídio Dutra Ladeira operam com quase 300% da sua capacidade. O que isso quer dizer? Que no espaço feito para uma pessoa, estão colocando 3. A situação é simplesmente insustentável. E claro, essa superlotação toda resulta em condições desumanas. Essa frase aí, ela foi retirada da própria decisão do juiz. Ele descreve um lugar se deteriorando sem manutenção e infestado de pragas. Aí a gente sai dos números e entra numa falha gravíssima na garantia da dignidade humana. E a crise vai muito além. Faltam funcionários e policiais penais. E o que acontece? Presos de diferentes regimes e com históricos criminais distintos acabam misturados na mesma cela, o que viola a lei de execução penal. Falta medicamento básico. O número de mortes é alarmante, mais de 100 em 2 anos. E doenças contagiosas se espalham num ambiente sem a mínima condição de higiene. Diante de um cenário como esse, a justiça brasileira usa um termo específico, porque não estamos falando de um problema isolado. É uma falha geral e persistente de todo o sistema. O nome disso é Estado de Coisas Inconstitucional. Quem declarou isso foi o próprio STF em 2015. É basicamente o reconhecimento oficial do Supremo de que o sistema prisional brasileiro viola direitos fundamentais de uma forma tão grave e contínua que exige uma ação coordenada e urgente de todos os poderes, judiciário, executivo e legislativo. Então, como o juiz age diante disso? Ele não pode simplesmente ignorar a situação. A decisão que ele toma se baseia numa estrutura legal sólida, que na verdade o obriga a tomar uma atitude. A principal ferramenta é a súmula vinculante 56 do STF, e ela é bem direta. Se o Estado não oferece uma vaga no regime correto, por exemplo, no semiaberto, ele não pode simplesmente manter o preso em um regime mais severo, como fechado, como uma espécie de punição extra. Na prática, a superlotação e as condições precárias tornam as unidades inadequadas, forçando o juiz a buscar alternativas. E além da nossa legislação, o Brasil assinou vários tratados internacionais se comprometendo a garantir um tratamento humano aos detentos. Acordos como a Convenção contra a Tortura e as regras de Mandela não são opcionais. Eles reforçam o dever do Estado e servem de base para decisões que tentam diminuir os efeitos dessa crise. Em resposta à ordem do STF, foi criado o Plano Pena Justa. Ele tem 4 eixos principais: controlar a lotação, melhorar a infraestrutura, fortalecer as políticas de saída e reintegração e prevenir a reincidência. Então, a decisão do juiz não é um ato isolado. Ela está alinhada a essa estratégia maior. Bom, o sistema está em colapso e a lei
exige uma atitude, mas como garantir que isso não coloque a sociedade em risco? É aqui que entra o delicado equilíbrio que o juiz precisa encontrar. O juiz fica diante de um dilema. De um lado, a segurança pública. Do outro, o dever de garantir a dignidade humana e aplicar a lei. Manter o preso num sistema falido que agrava a situação pode, na verdade, aumentar o risco para a sociedade. Garantir seus direitos, por outro lado, é uma obrigação constitucional. E este é o ponto mais importante de todos. A concessão da prisão domiciliar nestes casos não é automática, não é uma saída livre da prisão para todo mundo. Pelo contrário, ela depende de uma análise individual muito rigorosa. O juiz precisa analisar caso a caso. Ele leva em conta a gravidade do crime original, o comportamento do preso durante a pena, se ele cometeu faltas graves recentemente e, claro, o risco que sua soltura representa para a sociedade. Só depois dessa análise criteriosa é que o benefício pode ser concedido. E mesmo quando é concedida, a prisão domiciliar vem com regras bem rígidas para diminuir os riscos. Tem que usar tornozeleira eletrônica, tem recolhimento noturno obrigatório, tem que ficar em casa nos fins de semana e feriados, além de ser proibido de frequentar lugares como bares e de se aproximar das vítimas. São condições que buscam equilibrar o direito do apenado com a segurança de todos. No fim das contas, o que vemos aqui não é um juiz agindo por vontade própria, mas sim um poder tentando funcionar dentro de um sistema que falhou. A decisão é um reflexo da tentativa de aplicar a lei e a Constituição em um cenário de colapso, usando as ferramentas disponíveis para gerenciar uma crise. E fica a pergunta para reflexão. Será que decisões como essa realmente resolvem a crise? Ou são apenas um alívio temporário para os sintomas de um problema muito maior que precisa de soluções estruturais? A resposta definirá o futuro da justiça e da segurança no Brasil. Obrigado por acompanhar essa análise.